Queridos irmãos, é uma grande alegria estar aqui nessa manhã para compartilhar algo que tem queimado no meu coração. Uma revelação maravilhosa da parte do Senhor, que eu quero compartilhar com vocês. E eu gostaria então de pedir que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, que é o chamado Sermão do Monte. Nós estaremos primeiramente examinando apenas os 2 primeiros versículos e aparentemente a palavra que eu vou trazer aqui, ela é voltada apenas para pregadores do Evangelho. Mas eu quero lembrar você que a nossa vida é uma pregação do Evangelho. Nós que somos de Cristo, para a glória de Deus. E também quero lembrar você que costumam dizer que a nossa igreja é um celeiro de pregadores. Então, se você ainda não é um pregador do Evangelho, provavelmente será, se você congrega aqui, amém? Porque de fato nós temos testemunhado isso, para a glória de Deus. Assim nos diz o texto sagrado. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Somente até aqui por enquanto, os irmãos podem sentar-se, por favor. Amados, eu fiquei em dúvida sobre o título dessa mensagem. Então, se Deus permitir que ela seja gravada e vá para a internet, eu pretendo colocar no título escrito, do texto, do título, Lições de Homilética no Sermão do Monte. Mas naquela imagenzinha, que é, eu não sei exatamente o nome daquilo, a propaganda da pregação, ali eu pretendo escrever Aprendendo a Pregar com Jesus. É o que nós hoje aqui estaremos fazendo. Vamos aprender a pregar, não comigo, mas com o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que não somente é o Santo dos Santos, o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, mas também o Mestre dos Mestres, amém? E talvez alguns não saibam o que significa homilética. Homilética, amados, é o ramo da teologia que estuda a composição e a exposição de um sermão, que é o que nós popularmente chamamos de pregação. Então, repetindo, homilética é o ramo da teologia que estuda a composição e a exposição de um sermão. É um termo grego, homilética, baseado no grego, de origem grega, não é muito falado em português. Por isso, certa vez, quando eu dava aula de homilética, eu pedi que um diácono anunciasse que eu estaria dando aula de homilética em determinado dia e horário da semana. E quando o diácono foi anunciar isso, ele disse: meus irmãos, o pastor Alan, no próximo dia tal, horário tal, estará aqui mesmo, convidando, e convida você, porque ele vai nos dar uma aula de omelete. E então, eu ali fiz sinal para ele e falei: homilética. E ele falou: isso mesmo, pastor Aula está confirmando, ele vai dar aula de omelete. Jamais eu vou esquecer disso. Não podia deixar de dizer, irmãos. E tendo dito isso, irmãos, eu posso aqui dizer que o maior e mais famoso sermão de Jesus é o chamado Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5, logo no versículo seguinte que nós não lemos, que é o versículo 3,
e ele se encerra no final do capítulo 7. Portanto, são 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, de um longo discurso do Senhor Jesus, que podemos sim chamar de uma pregação. E não somente ele é o maior e mais famoso sermão de Jesus, mas eu diria também que é o maior compêndio de homilética que existe. Amados, quantos ensinamentos nós podemos extrair do Sermão do Monte a respeito deste assunto de homilética, ou seja, a respeito da composição e da exposição de um sermão, ou se você preferir, de uma pregação. E apesar de eu estar trazendo esse ensinamento, eu também estou aprendendo com ele, nem amados? Fui muito edificado com aquilo que o Espírito Santo me mostrou aqui, nesses 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, que englobam o chamado Sermão do Monte. E o que é que nós podemos aprender aqui acerca da homilética, ou seja, acerca da composição e da exposição de uma mensagem bíblica, de um sermão, de uma pregação? Em primeiro lugar, queridos, vejam comigo no versículo 1 mesmo, que Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte. O que eu aprendo com isso? Que o Senhor estava possibilitando uma melhor audição daquilo que ele iria ensinar. E lamentavelmente muitos pregadores não dão importância para isso. Eu sou bastante chato com a questão do ouvir. Não somente eu quero me certificar que vocês estão me ouvindo, mas eu quero me certificar que vocês estão me ouvindo bem. Então eu presto, por exemplo, se eu estou pregando com um microfone, e o microfone hoje ele substitui o subir ao monte, eu nem precisaria estar em cima aqui do que chamam de altar, né? E esse local é mais alto apenas para que vocês vejam melhor quem está pregando, quem está ensinando, quem está ministrando um louvor. Apenas para isso. Não é para exaltar o homem. Não é para exaltar o homem. Isso aqui não é um palco. Não é para uma apresentação. Mas é sim para que você possa ver melhor a pessoa que está ensinando. Porém, antes que se inventasse o microfone, as pessoas estavam num local mais alto para que elas pudessem ser melhor ouvidas. E aprendemos isso com Jesus. Agora, se usamos o microfone tem que estar em um volume adequado. Ele não pode estar nem baixo demais, a ponto de que quem está mais distante não ouça o pregador, e também não pode estar alto demais a ponto de nos incomodar durante a pregação. Quando está alto demais, a gente até suporta durante alguns minutos, mas chega um ponto que nosso ouvido começa a reclamar, né? E então é muito importante que o pregador ele valorize a questão da audição da sua mensagem. Ela está sendo bem ouvida? Eu estou usando os equipamentos mais adequados para isso e do modo correto? Ou está baixo demais, ou está alto demais? Então eu tenho que me certificar primeiramente se a mensagem que eu vou transmitir será bem ouvida. Porque se a pessoa não ouvir direito, ela pode até entender errado, irmãos. Isso é algo muito sério. E quando essa mensagem é gravada, e agora já vamos então para o segundo ponto. Agora, antes de ir para o segundo ponto, vejam que interessante. No versículo 2, mais uma vez, é enfatizada a audição, ou poderíamos dizer, a boa pregação,
né, de um modo mais audível, porque no versículo 2 é dito: e abrindo a sua boca os ensinava. Veja que interessante. O versículo 2 não precisava dizer abrindo a sua boca. Bastava dizer e os ensinava dizendo. Por que o versículo está enfatizando abrindo a sua boca? Porque aquele que prega tem sim que abrir bem a sua boca para que a mensagem seja bem compreendida. Se eu falar sem abrir muito a minha boca, não vai dar para entender direito o que eu estou falando. Então vamos abrir bem a boca, deixar o som sair, porque afinal de contas não é a minha mensagem, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Importa que eu abra bem a minha boca, importa que o maior número de pessoas as ouça. Então, a ouça, melhor dizendo. Então, vamos para o segundo ponto que está também no versículo 1. Veja que interessante. Quando Jesus viu a multidão, ele subiu a um monte, e não somente ele subiu a um monte para ser ouvido, mas também para que se promovesse o que aconteceu logo a seguir. Não se aproximou de Jesus toda a multidão. O texto diz que se aproximaram de Jesus os seus discípulos. Então, se em primeiro lugar eu preciso possibilitar uma boa audição do que será ensinado acerca da palavra de Deus, em segundo lugar é importante também que eu promova a divulgação da palavra de Deus. Eu devo promover a divulgação da palavra de Deus. Havia uma multidão, mas somente os interessados se aproximaram para ouvir o que Jesus iria ensinar. Será que eu estou possibilitando que as pessoas interessadas na palavra de Deus ouçam o que eu tenho a dizer? Hoje nós temos um recurso que é, com certeza, algo que Deus espera que venhamos usar para propagar o Evangelho, que é a internet, irmãos. É um desperdício quando uma pregação ela não é gravada, pelo menos em áudio. Não, claro, não um desperdício total, porque aquelas pessoas que estavam ali presencialmente foram edificadas, receberam a mensagem, porém elas mesmas depois talvez quisessem ouvir de novo, mas não tem como, porque aquela mensagem não foi gravada. Então, algo que desde o início do nosso ministério eu compreendi que era de grande importância é que as pregações fossem gravadas. E mesmo antes de serem filmadas, elas eram gravadas em áudio. E nós temos mais de 1000 pregações, desde o início do nosso ministério, gravadas em áudio. Desde o tempo em que gravávamos em fita cassete. Mais de 1000 pregações. Eu digo isso para a glória de Deus. E são mensagens, irmãos, que abençoaram muitas vidas. Não por conta do pregador, mas por conta que é a palavra de Deus. Então uma pregação, importa que ela seja propagada, que nós venhamos promover a sua divulgação, sem crise de consciência. Vão pensar que eu quero aparecer. Eu até já tentei colocar no YouTube a pregação sem que eu aparecesse, mas aí eu descobri que a plataforma do YouTube, ela não vai divulgar imagens estáticas, aonde só há um áudio e não há movimento. Então eu entendi que se não aparecer eu aqui falando, me movimentando, o próprio mecanismo, isso é automático, tá? Não é alguém que fica vendo ali se tem alguém pregando ou não, é algo automático. A inteligência artificial do YouTube identifica
se aquele vídeo é de fato um vídeo ou se é apenas um áudio. E se for apenas um áudio, como a plataforma não foi criada para áudios, mas para vídeos, ou seja, áudios visuais, então a plataforma não divulga quando é apenas áudio. Por isso que minhas pregações apenas em áudio têm pouquíssimas visualizações comparadas com aquelas que foram filmadas. Então eu não filmo as pregações para aparecer, eu filmo as pregações para propagar de um modo mais abrangente e rápido a palavra de Deus. E Deus conhece o meu coração. E se eu não tenho crise de consciência em relação a isso, qual o problema de eu ser filmado? Eu sei do meu coração. E eu sei que eu não estou sendo filmado para aparecer, mas para a glória de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos, e aprendemos com Jesus isso, que precisamos facilitar a compreensão do que nós estamos querendo ensinar. E como fazemos isso? Primeiramente, organizando bem as ideias. Vejam que interessante, isso aqui é uma revelação maravilhosa. Vejam que interessante, o sermão do Senhor Jesus aqui, o Sermão do Monte, como eu disse, foi o mais longo sermão, pelo menos, que está registrado nos 4 evangelhos. Ele engloba 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Porém, amados, quando nós lemos esse sermão todo, nós percebemos que há uma estrutura no sermão. Há uma ordem lógica das ideias, que faz com que venhamos compreender melhor a mensagem de Cristo. Vejam comigo, eu peço que vocês abram sua Bíblia em Mateus capítulo 5, creio que todos vocês já estão com ela aberta, porque aqui temos esse hábito de manter a Bíblia aberta durante a pregação, porque graças a Deus a maioria das pregações são expositivas. E o que nós encontramos aqui primeiramente, vamos agora examinar o capítulo 5, 6 e 7 de um modo bastante objetivo, é que primeiramente o Senhor começa a sua pregação, o seu sermão, colocando todas as bem-aventuranças reunidas. Então, primeiramente, as bem-aventuranças, que vão do versículo 3, que começam, melhor dizendo, no versículo 3, aí depois no versículo 11, onde nós encontramos a última bem-aventurança desta relação, que alguns até não consideram parte das bem-aventuranças. Por quê? Porque no versículo 11 também começa outra parte da estrutura do sermão. Assim como as bem-aventuranças são uma sequência, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome. Da mesma forma, agora se começa outra sequência, que é a sequência do vós sois. Então, no versículo 11, vós sois bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem. Eu sei que começa com bem-aventurados, bem-aventurados sois vós. Mas vejam comigo como o Senhor está fazendo uma transição aqui entre as bem-aventuranças e uma sequência de 3 vós sois. Então aqui eu aprendo também que quando eu organizar as minhas ideias num esboço, como aqui eu estou usando nesse momento, eu devo fazer isso também trazendo uma transição entre uma ideia e outra. Então o Senhor começa com as bem-aventuranças e Ele passa para uma sequência de vós sois, fazendo com que a última bem-aventurança contenha um vós sois. Vejam que interessante, as bem-aventuranças são genéricas. Ele não disse assim,
bem-aventurados sois vós os pobres, bem-aventurados sois vós os que choram. Não, ele disse bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram. Mas como agora ele vai tornar a pregação mais objetiva para quem está ouvindo, isso é algo muito importante que aprendemos também com Jesus, ele então vai dizer diretamente aos ouvintes: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. E então depois ele vem com o segundo vós sois, que é no versículo 13, vós sois o sal da terra, e no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Percebe que há uma organização no sermão? E agora vamos para outra prova do que eu estou falando, que é a próxima sequência organizada do sermão. O Senhor, ele reúne agora uma sequência de ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Então vamos lá para esses versículos, versículo 22, onde o Senhor diz, eu, porém, vos digo. E o que tinha no versículo 21? Ouvistes que foi dito. Agora veja comigo o versículo 28. Eu, porém, vos digo, novamente, por quê? Porque no versículo anterior estava escrito, ouvistes que foi dito. Versículo 32, de novo, eu, porém, vos digo. 34, eu, porém, vos digo. 39, eu, porém, vos digo. E 44, eu, porém, vos digo. Estão percebendo como o Senhor organizou o sermão? Não foi algo assim espalhado. Ele não começou o sermão já falando eu, porém, vos digo. Ele não começou logo falando vós sois. E quando ele trouxe essas ideias, ele as trouxe em conjunto. Então nós estamos descobrindo que o sermão do Senhor era organizado. Não era uma bagunça, irmãos. E esse é um problema de alguns pregadores. Não se organizam para trazer a pregação. E eu me pergunto se eles mesmos entenderam o que eles queriam ensinar. Nós estamos dando oportunidade aqui às quartas-feiras para novos pregadores. E é preciso que os novos pregadores tenham uma característica importantíssima para o aprendizado, irmãos, que se chama humildade. Humildade. Queridos, eu não nasci sabendo, irmãos. Eu já contei aqui que a primeira vez que eu preguei, 1/3 da audiência dormiu. Eu tinha um problema muito sério que eu não sabia nem começar uma pregação e nem terminar uma pregação. Então eu ficava enrolando, porque eu ficava tentando encontrar um jeito de terminar a pregação e não conseguia. Eu não nasci sabendo, irmãos. As minhas primeiras pregações gravadas em fita cassete, elas a cada 1 ou 2 minutos continham um né, não sei o quê, não sei o quê, né. Era assim, irmãos. Temos que ter humildade para aprender. Então, quando o nosso pastor nos corrige, é para o nosso bem, irmãos. A pregação, ela tem que ser organizada. E vejam que nós encontramos essa organização na estrutura do Sermão do Monte. Eu nem concluí aqui ainda a estrutura, vamos prosseguir? Vejam que interessante, depois do ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, nós encontramos outra sequência, no capítulo 6, versículo 2, que é a sequência dos quando. Então veja, capítulo 6, versículo 2, quando, pois, deres esmola. Capítulo 6, versículo 5, quando orares. Capítulo 6, versículo 16, quando jejuardes. Perceberam como o Senhor Jesus, mais uma vez, ele trouxe de um modo organizado as ideias. Depois temos a sequência dos nãos, no capítulo 6, versículo 19 agora. Não ajunteis tesouros na terra. Versículo 25.
não andeis ansiosos quanto à vossa vida. E agora no capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. E agora nós temos no versículo 12, o Senhor Jesus enfatizando a ideia central de todo o seu sermão, que é o que eu chamo de proposição. Eu não, né? O estudo da homilética nos ensina o nome disso. Proposição. Qual é o propósito da minha mensagem? E o propósito da mensagem estava em tudo que o Senhor disse, e ele deixa bem claro para os ouvintes no versículo 12 do capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. E com isso, o Senhor faz uma transição entre o desenvolvimento da mensagem e a conclusão. Agora o Senhor vai concluir. E como é que o Senhor conclui? Novamente, de um modo organizado, valendo-se de dicotomias, ou seja, a escolha entre dois caminhos, por exemplo, o caminho apertado ou o caminho espaçoso, a porta estreita ou a porta larga. Você é uma árvore boa que dá bom fruto ou é uma árvore má que dá mau fruto? Você obedece e faz a vontade de Deus ou você apenas o chama de Senhor? E finalmente, você está construindo a sua casa firmada na rocha ou na areia? Que modo maravilhoso de concluir, meu Deus! Que inveja santa daqueles discípulos que se aproximaram de Jesus para ouvir o que ele estava ensinando. Agora, o que ele estava ensinando era tão interessante que eu tenho certeza que aqueles primeiros discípulos que se aproximaram para ouvir começaram a chamar os que não tinham vindo, a multidão, os outros que não tinham vindo. Porque Jesus começa pregando para os seus discípulos. Ele viu a multidão, subiu ao monte e os seus discípulos se aproximaram. Mas no final da pregação, irmãos, vejam comigo, versículo 28 do capítulo 7, Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Que maravilha! A pregação dele foi tão interessante que ela foi também contagiante. Na medida que os irmãos estavam ouvindo, eles estavam pensando, meu Deus, fulano tinha que estar aqui ouvindo isso. Se fosse hoje, ele pegava no celular e ia ligar, né? Ou então ele ia colocar para gravar o áudio, até filmar a pregação. Como não era possível, então ou ele mandou alguém dar recado, ó, chama lá fulano que não veio, chama. Ou então eles mesmos, ei, venham ouvir isso aqui, ouçam isso aqui, vocês têm que ouvir isso. A pregação tem que ser interessante, irmãos. Se ela não interessa, às vezes, nem o pregador, como é que vai interessar os ouvintes, amados? Esse interesse, ele tem que ser despertado logo no início. E foi exatamente o que o Senhor Jesus fez. Como foi que o Senhor Jesus começou o Sermão do Monte? Dizendo coisas que ninguém nunca antes havia dito. Não estou com isso dizendo que você tem que pregar dizendo coisas que ninguém nunca disse, ok? Por favor, não me interpretem mal. Mas o Senhor Jesus colocou logo no início da pregação um ensinamento que ia na contramão do que o mundo ensinava. Porque o mundo ensina que bem-aventurados, que felizes são os ricos, são os que riem, são os que estão abastados. Mas o Senhor vai na contramão do mundo, e com isso ele chama a atenção dos ouvintes logo no início, ele prende a atenção dos ouvintes logo no início do sermão. Bem-aventurados
os pobres. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm fome. Ele prendeu a atenção dos ouvintes. Mas como assim? Me explica melhor. Então ele vai explicar ao longo do sermão. Então, logo no início, uma pregação, ela tem que despertar a atenção dos ouvintes para aquilo que vai ser explicado ao longo da mensagem. Irmãos, às vezes eu ouço pregações que eu levo meia hora para compreender o que o pregador está querendo, onde ele quer chegar. Desde o início, nós temos que deixar clara qual a nossa proposta, irmãos, desde o início. É aquilo que eu disse que é chamado de proposição. Qual é o propósito da minha pregação? E tem algo que os estudiosos de homilética dizem, que os ouvintes decidem inconscientemente, vejam que interessante, inconscientemente os ouvintes decidem, logo no início da mensagem, se eles vão dar ou não atenção para ela. Logo no início da mensagem. Irmãos, verdade é o seguinte, que quando a pregação é realmente interessante, a gente não se levanta para beber água não, nem para ir no banheiro. A gente fica apertado, mas a gente não quer perder um segundo do que está sendo dito, de tão interessante que é, irmãos. Então, vai até aqui uma dica para o pastor Júlio. Eu sei que o pastor Júlio, ficando lá atrás, fica às vezes incomodado quando vê, durante uma pregação, irmão se levantando para beber água, se levantando para ir no banheiro. Em parte, a culpa é do pregador, porque a sua mensagem está cansativa, enfadonha. Vamos falar a verdade? É uma pregação espada, comprida e chata. Não estou dizendo com isso que toda pregação cumprida é chata, irmãos, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor, não é isso, tá bom? Vamos entender isso. Então, amados, nós aprendemos isso com Jesus. Ora, o Sermão do Monte, evidentemente aqui Mateus ele resumiu, deve ter sido uma pregação de mais de uma hora, creio que sim. Eu não consigo imaginar essa pregação que engloba 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus em menos de uma hora. Certamente foi uma pregação que durou mais de uma hora. No entanto, no final da pregação, ao invés de ter menos ouvintes, tinha mais ouvintes. Estão entendendo? Então, cabe ao pregador tornar interessante a sua pregação. Eu glorifico a Deus sobre quando o Espírito Santo me trouxe esse entendimento. Eu era professor de escola bíblica da classe de jovens. E eu percebi que quando eu assumi a classe, tinha muito poucos jovens na classe. E depois que eu assumi a classe, eu tive o desafio de fazer com que os jovens participassem das aulas de escola bíblica, que aconteciam antes do culto. Mas a maioria deles só chegava para o culto e não chegavam para a aula. E esse foi o desafio. Só que aí o Espírito Santo falou forte ao meu coração e eu glorifico muito a Deus por isso. Se nós, amados, vivemos na graça e não na lei, não é para eu ficar dando soco aqui no púlpito, até porque é de acrílico, e pode quebrar, esbravejar e dizer, vocês têm que vir na escola bíblica, vocês têm que vir, senão vocês vão para o inferno. Não é assim, irmãos. Eu tenho que tornar a escola bíblica interessante. Eu tenho que fazer com que na escola bíblica os jovens participem. Então eu vou dar um exemplo aqui. Certa vez nós estávamos estudando as 7 cartas no Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, as 7 cartas.
E no estudo das 7 cartas, o Espírito Santo me deu uma direção maravilhosa, de que os próprios jovens estivessem em cada carta percebendo se há elogios que cabem à nossa igreja e repreensões que também cabem à nossa igreja. Porque, como você sabe, nas 7 cartas nós encontramos repreensões, elogios, conselhos da parte do Senhor. E eu pedi que eles estivessem prestando atenção nisso. E quando nós concluímos, eu dei um dever de casa para eles. Agora eu peço que vocês em casa orem e deixem o Espírito Santo de Deus usar vocês para vocês escreverem uma carta para a Igreja Bíblica Cristã. Uma carta contendo conselhos, elogios e repreensões. Tem que ter essas 3 coisas. E coloquem na caixa de correio da igreja. Irmãos, eu fiquei como agora, com os olhos cheios d'água, quando no dia seguinte que eu vim para o gabinete, e eu sempre abro a caixa de correio, ou pelo menos abria, né? Quando eu vim aqui todo dia, a caixa de correio, para ver se tinha alguma carta, e estava lá a primeira cartinha, anônima. Já no dia seguinte, na segunda-feira, irmãos, o que me mostra que houve interesse. Nem todos escreveram, é bem verdade, mas a gente sabe que também algumas pessoas têm dificuldade, né, para fazer uma redação, por exemplo, e talvez em parte tenha sido isso também. Mas, irmãos, a classe encheu. Os jovens começaram a vir, começaram a participar, havia interesse. Eu não precisei ficar ameaçando, lembrando da importância da escola bíblica, porque a escola bíblica estava edificante, interessante, e eles estavam se sentindo participantes das aulas também, tendo oportunidade para falar, para dizer o que entenderam do texto, e eu sempre procurava mais ouvir o que eles tinham a dizer do que eu mesmo falar. Então cabe ao professor tornar a aula interessante, irmãos. Mas vamos voltar para a pregação, né? Propriamente dita. Então vejam que logo na introdução o Senhor desperta a atenção dos ouvintes. Irmãos, uma coisa eu descobri, assim como na aviação, que o levantar voo e a aterrissagem são as partes em que o piloto tem que ter mais cuidado e que dão mais trabalho também ao piloto, da mesma forma na pregação. As partes que nós temos que cuidar com mais carinho são justamente a introdução, para que desperte a atenção dos ouvintes, e a conclusão, para que a mensagem seja aplicada ao coração dos ouvintes. Não estou com isso dizendo que só na conclusão nós aplicamos o texto, não. Pregar, irmão, se resume em 3 coisas: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Nisso se resume a pregação, pelo menos a pregação expositiva, que é aquela onde nós lemos um texto e explicamos o texto e aplicamos o texto. E esse é o melhor tipo de pregação que existe. Porque toda vez que a pessoa lendo a sua Bíblia se deparar com aquele texto, ela vai se lembrar da sua pregação. Eu me lembro que um dia o pastor Geraldo pregou isso aqui. O pastor Júlio pregou isso aqui que eu estou lendo agora. Que interessante. E se a pregação foi gravada, ele pode ir lá no canal da igreja no YouTube e procurar aquela pregação e ser novamente edificado por ela. Quando a pregação é temática, a pessoa escolhe um tema. Eu vou pregar sobre o amor. E agora eu vou procurar quais são os versículos na Bíblia que falam de amor. E o problema é quando ele decide pregar lendo todos esses versículos. Pregação temática, irmãos. Certa vez alguém disse a respeito dela que o pregador ele deve pregar tematicamente apenas uma vez por ano e passar os outros 364 dias pedindo perdão por ter feito isso. Para vocês terem uma ideia do quanto devemos evitar a pregação temática, porque corremos o risco, irmãos, de
pegarmos retalhos da palavra de Deus e costurarmos aquilo que nós queremos dizer. Mas quando a pregação se baseia em um texto, eu estou pregando o que o autor do texto quis dizer. E esse autor é o Espírito Santo. Então eu tenho certeza que eu estou pregando a palavra de Deus. Agora, não tirando o texto do contexto e não desconsiderando também o contexto cultural, por exemplo, da época. Então tudo isso temos que levar em conta. O pregador, ele lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Mas muitos não levam em conta a importância do ler o texto. E sabe como é que nós descobrimos que um pregador, ele não estudou o texto que ele vai pregar? Quando na leitura do texto, ele, o que está escrito aqui? Como assim? Você deveria saber de cor o texto que você vai pregar. Mas tem gente que na leitura do texto base da pregação erra uma palavra. Lê errado e nem se dá conta disso. Já aconteceu algumas vezes. E outras vezes ele erra. O que está dizendo mesmo? Espera aí, irmãos, vou começar de novo. Ele não está familiarizado com o texto que ele vai pregar, irmãos. Certo professor de homilética disse que nós temos que ler o texto 20 vezes, em voz alta, antes de preparar a mensagem. E em cada leitura, nós vamos descobrindo algo novo ali. Algo novo ali. Eu não faço isso, confesso, eu não leio o texto 20 vezes em voz alta. Mas pelo menos uma vez em voz alta eu leio. Tá? Depois de ler várias vezes, apenas no pensamento, pelo menos uma vez em voz alta eu leio, para ver se tem algum quebra-língua ali, trava-língua, né, como se fala. Que às vezes tem, principalmente na ACF, tá? Tem muitos trava-línguas na ACF. Então, para ver se eu vou conseguir falar bem o texto, eu leio primeiro. Tudo ok aqui. Se tem alguma parte mais difícil de falar, eu vou com mais cautela naquele momento. E assim por diante. Então vejam como a pregação, ela tem minúcias que não podemos desconsiderar. Agora, na questão de explicar o texto, explicar a pregação, Jesus se valia muito de ilustrações, que tanto podem ser comparações como parábolas. Por exemplo, quando ele nos comparou com o sal da terra, quando ele nos comparou com a luz do mundo, e ele disse: se o sal perder o sabor, não presta para nada, e se a luz ficar escondida, também não serve para nada. Ele, por exemplo, ilustrou o que ele estava ensinando a respeito de não resistirmos ao perverso, ao homem mau, com a ilustração de dar a outra face, com a ilustração de, se alguém quiser roubar a túnica, dê também a capa, com a ilustração de que se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. E não é verdade que essas ilustrações se tornaram provérbios? Dê a outra face, caminhe a 2ª milha, não é verdade? Vejam a importância disso. O Senhor ilustrava suas pregações, como por exemplo, dizendo: olhai para as aves do céu, como nós encontramos no capítulo 6, versículo 26. Olhai para os lírios do campo, capítulo 6, versículo 28. Então o ouvinte, ele tem na sua mente aquela visão do que está sendo ensinado, irmãos. Não fica algo apenas teórico, é algo ilustrado. E já se chamou, alguém já chamou as ilustrações de janelas, que se abrem para trazer a luz, para que as pessoas tenham a facilidade do entendimento do que está sendo dito. Então cabe ao pregador abrir janelas durante a sua pregação, para que as pessoas possam compreender melhor o que está sendo ensinado.
No capítulo 7, versículo 9, o Senhor também traz a ilustração: se o teu filho te pedir um pão, você dará a ele uma pedra? Se ele te pedir um peixe, você lhe dará uma serpente? Uma ilustração forte, né? Imagina, o filho pedindo: pai, me dá pão, ele dá uma pedra. Por que Jesus usou essa ilustração? Justamente para impressionar os ouvintes, causando aquela ideia de algo absurdo, para que as pessoas não esquecessem aquele ensinamento. E na conclusão, então, é que o Senhor, no bom sentido, abusa das ilustrações, né? Falando sobre a porta estreita e a larga, o caminho apertado ou espaçoso, falando sobre a árvore boa e a árvore má, falando sobre o fazer a vontade de Deus ou apenas chamar Jesus de Senhor, e falando sobre edificar a casa firmada na rocha ou na areia. Tudo isso são ilustrações. E com ilustrações o Senhor conclui a sua pregação, ensinando de diversas maneiras a mesma coisa, ou seja, fazendo um apelo à ação, a que venhamos colocar em prática o que o Senhor nos ensinou. Por isso, depois de usar diversas comparações, o Senhor conclui com uma parábola. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Então, o que mais aprendemos com o Senhor? Veja comigo no capítulo 7, versículo 24. O Senhor diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o pregador tem que trazer ensinamentos práticos, irmãos. Práticos. Vejam que Jesus está falando de todo o seu sermão, de toda a sua pregação. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. E ele diz isso no final da pregação, na conclusão do sermão. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, e as executa. O que nós aprendemos com isso? Que tudo que Jesus ensinava era prático, não era teórico, podia ser aplicado no dia a dia dos ouvintes. Uma das piores coisas que acontece numa pregação é quando toda a mensagem é apenas teórica, não trazendo nenhuma aplicação para a vida prática do ouvinte. Irmãos, eu não sou contra, pelo amor de Deus, nós pregarmos doutrina, mas vamos deixar as doutrinas mais teóricas para as aulas de escola bíblica dominical. Quando a pessoa se dispõe a ouvir uma pregação, ela espera com aquela pregação ter o seu coração incendiado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não foi ensinada na pregação. Não houve nenhuma motivação a se fazer nada, nenhum chamado a arrependimento de pecados, nenhuma conclamação à mudança de vida, à mudança de atitude. Então isso não foi uma pregação. Talvez tenha sido uma aula, mas vamos deixar as aulas para a escola bíblica dominical. No versículo 28, irmãos, capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Sua doutrina. Vejam que interessante, o texto não diz apenas da doutrina, da sua doutrina. O que nós pregadores temos que pregar? A doutrina de Cristo. De Cristo, dele, não a minha, não as minhas ideias, não as minhas opiniões, mas a doutrina de Cristo, que é prática, que nos ensina arrependimento de pecados, que nos ensina a perdoar,
que nos ensina a fazer o bem, que nos ensina a tomar cuidado com o que falamos, e assim por diante. Então cabe ao pregador ser cristocêntrico. Mesmo se eu pregar em Gênesis, irmãos, eu tenho que trazer a minha palavra a Cristo e principalmente a cruz de Cristo. Como Paulo, que em certa epístola escreveu: nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Porque nele está a nossa salvação. E isso me leva ao 8º ponto. Se você não contou os pontos aí, agora é o 8º, amém? Daqui a pouco eu faço uma recapitulação. Pregue na graça de Deus e não na lei. Irmãos, eu me lembro certa vez que nós recebemos aqui um pastor que eu tenho um carinho tão grande. Há muito tempo nós não recebemos mais pregadores convidados, né? Mas esse eu sei que não estaria pregando, por exemplo, teologia da prosperidade, que tira o foco de Deus e coloca o foco no dinheiro. E aquele irmão, ele trouxe uma pregação de conserto para a igreja, contra todo tipo de pecado que você possa imaginar. E aquela mensagem foi uma bênção, a não ser por uma razão. Depois de pregar tanto, não minta, não mate, não roube, não faça fofoca, não faça intriga, ele terminou a pregação. Ele não disse nada que nós não sabemos, irmãos, que temos que fazer. Todo mundo sabe que não é para mentir, que não é para roubar, que não é para adulterar, que não é para enganar, que não é para ser hipócrita, que não é para ser fofoqueiro. Todo mundo sabe disso. O principal faltou: a graça de Deus. A graça de Deus. Sabe por que alguns que se dizem cristãos ainda mentem? Ainda são hipócritas, ainda fazem fofoca? Porque não nasceram de novo. Porque precisam ser nova criatura. E não adianta você tentar dar verdura para um lobo. Ele não vai comer verdura, ele quer carne. Não adianta você ensinar alguém coisas espirituais se essa pessoa ainda é carnal, se ela ainda é o velho homem, ela não se transformou na nova criatura. Não estou com isso dizendo, irmãos, que todos nós que nascemos de novo sejamos perfeitos. Temos nossos momentos de falhas e lamentamos muito por isso, nos envergonhamos quando isso acontece, ficamos tristes, é horrível. Mas eu estou me referindo àqueles que não sentem nenhum tipo de tristeza em contar uma mentirinha, em fazer uma intriga, em falar do outro por trás. E não adianta o pregador ficar dizendo: não minta, não faça fofoca e não sei mais o que, se no final da mensagem ele não responder a pergunta mais importante que está na mente dos ouvintes: como? 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 Como que eu vou deixar a mentira? Como que eu vou deixar a vaidade? Como que eu vou deixar a hipocrisia? Eu passei a vida inteira assim, sendo hipócrita, vaidoso, mentiroso. Como que eu vou deixar tudo isso? E aí entra a graça de Deus que há em Cristo Jesus. Aleluia. A conversão, irmãos, não é uma decisão. A conversão é uma rendição. Quando eu aprendi isso, irmãos, foi um salto na minha vida espiritual. Eu não tenho que colocar o foco no pecado, mentira, roubo, fofoca, seja lá qual for o pecado. Eu não posso, isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu não devo. O foco tem que ser Cristo. Cristo. E eu tenho que nele crescer a cada dia, conhecendo quem é Jesus e crescendo na sua graça. E a prova de que, apesar de Jesus ter trazido um discurso
onde ele nos ensina de fato uma porta estreita, um caminho apertado, a prova de que Jesus pregava com graça, foi o que aconteceu imediatamente ao final dessa pregação. Oh meu Deus, me ajude a não chorar aqui de novo. Imediatamente após essa pregação, capítulo 8, e descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, se rendeu a Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Que coisa linda, irmãos. Eu não sei quanto a você, sabe como é que eu me sinto depois de meditar no Sermão do Monte? Eu me sinto esse leproso. Eu me sinto esse leproso. Os ensinamentos do Senhor no Sermão do Monte são tão elevados, são tão santos, evidenciam tanto o quanto eu ainda sou falho, o quanto eu ainda peco, mesmo não querendo pecar, que eu me sinto um leproso. E o que eu tenho que dizer para o Senhor depois de ouvir uma mensagem como essa: Senhor, Tu és Deus, eu sou apenas homem, estou cheio de falhas, cheio de pecados, mas se quiseres, podes purificar-me, podes tornar-me limpo, podes me transformar numa nova criatura. E o Senhor então não apenas olha para aquele homem, mas Ele faz algo que aquele homem não sentia há muitos anos: o toque de outro ser humano. Jesus toca naquele leproso, ninguém tocava naquele leproso, há anos aquele homem não sabia o que é o calor humano, e Jesus toca naquele homem e diz: eu quero, seja purificado. E imediatamente aquele homem é curado da lepra, é limpo. Aleluia! O poder para nós sermos transformados não está em nós, está no Senhor. E o pregador precisa enfatizar isso, ainda que seja apenas no final da sua pregação. Certa vez conta-se, se não me engano, ocorreu com John Wesley, que ele soube de alguém que virou as costas quando ele estava pregando, porque aquele homem estava ficando ofendido com tantos pecados que John Wesley estava ali enfatizando na sua pregação. E John Wesley lamentou muito e disse: pena que ele não ficou até a conclusão, onde é ensinado a solução para os nossos pecados e sermos uma nova criatura, que é Jesus Cristo. Nele está todo o poder para nos transformar. A questão é: você quer ser transformado? A diferença, irmãos, entre a lei e a graça é que na lei nós obedecemos por obrigação, mas na graça nós obedecemos por amor. E cabe ao pregador fazer com que a audiência ame Jesus. Desculpe o termo, eu sei que esse termo é usado para muita carnalidade, mas lamentavelmente não encontro outro termo em português. Se apaixone por Jesus. Que no final da mensagem o pregador se certifique de que durante a sua pregação ele pintou um quadro de Jesus que faça os ouvintes amar o Senhor ainda mais, desejando ainda mais se achegar a Ele. Mas existem pregadores que parece que fazem o contrário, fazem com que as pessoas tenham medo de Jesus, ao invés de se aproximar dele com confiança,
como esse leproso, depois de uma pregação como essa, por que esse leproso se aproximou de Jesus? Porque eu tenho certeza que esse leproso sabia que Jesus o amava. E o pregador tem que pregar amando os ouvintes e fazendo com que os ouvintes amem o Senhor. O meu prazer não é entristecer a vocês, denunciando o pecado que vocês cometem, que eu mesmo posso também estar cometendo. Mas é justamente o meu prazer fazer com que você compreenda que há solução para nós. Que aquele ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto, não é verdade. Não por acaso Jesus tinha o ofício da carpintaria. Ele sabe trabalhar com a madeira. Ele sabe trabalhar em nós, irmãos. E é importante que o pregador, ele conclua a sua pregação deixando bem claro que não há impossíveis para Deus, que tudo é possível ao que crê, que o Senhor quer nos dar um novo coração, um coração que o obedeça não por medo ou por obrigação, mas um coração que o obedeça simplesmente por amor, para a glória de Deus. E isso porque somos transformados pelo Espírito Santo. Antes de concluir, eu quero recapitular os 8 pontos que eu trouxe aqui. Em primeiro lugar, possibilite uma boa audição daquilo que você vai pregar. Em segundo lugar, promova a divulgação da sua mensagem. Em terceiro lugar, facilite a compreensão da mesma através de um esboço organizado. Eu não quero usar esboço. Tá, você não quer usar esboço, então você é um fenômeno, né? Não é todo mundo que pode pregar sem esboço, irmãos. Organize as ideias, seja humilde. Seja humilde. Se o seu pastor usa esboço, use também. Agora, às vezes eu prego sem esboço no papel, porque tudo que eu vou pregar está somente ali no texto, e o texto já é o meu esboço, entendem? Ou então eu decorei o esboço primeiro, coisa que também não é fácil de fazer. Mas já passamos por esse ponto, então vamos seguir em frente. Em seguida, desperte a atenção logo na introdução. Quinto ponto, exemplifique com ilustrações. Sexto ponto, pregue ensinamentos práticos. Deixe os ensinos teóricos para as aulas de escola bíblica dominical. Sétimo ponto, seja sempre cristocêntrico. Cristocêntrico. Todo o nosso ensino, irmãos, deve ser baseado em Jesus Cristo e no seu Evangelho. E oitavo e último ponto, pregue na graça, não na lei. Você pode usar a lei como aio para conduzir os ouvintes a Cristo, a Jesus, mas nunca termine a sua pregação com lei. Não pode isso, não deve aquilo, não faça isso. Você tem que motivar as pessoas a se renderem a Cristo, se arrependendo de seus pecados que foram denunciados ao longo da pregação, para que essa pessoa se renda a Cristo e reconheça que ela não pode mudar a si mesma. E esse é o ponto. Tem pregadores que colocam fardo nos ouvintes, como se eles tivessem poder de mudar a si mesmo. Não, nenhum de nós tem, irmãos. Nenhum de nós tem. Só quando nos rendemos a Cristo, chorando e reconhecendo que só nele está o poder para nos mudar, é que somos realmente transformados pelo Espírito Santo de Deus. E eu concluo, irmãos, essa mensagem depois de relembrar esses 8 pontos, com algumas considerações finais, mas igualmente importantes, que aprendemos também com Jesus, sobre a influência do pregador na sua pregação. Eu aprendo com Jesus sobre a importância também da influência do pregador na sua pregação.
Ah, não importa quem vai pregar. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. 2 pregadores podem pregar o mesmo esboço, dizer a mesma coisa. A um, as pessoas vão dar ouvidos, ao outro não. Por quê? E aí é que está os 4 pontos finais, e com isso eu concluo essa mensagem. Em primeiro lugar, o pregador tem que ser autêntico. O pregador tem que ser ele mesmo. Ele não tem que imitar outra pessoa. Assim como aquele que ministra o louvor não tem que imitar nenhum cantor gospel, o pregador também tem que ser autêntico, ele não tem que imitar nenhum pregador, nem mesmo da sua própria igreja. Ele tem que ser ele mesmo. Se sendo ele mesmo, ele se parece com outro pregador, aí é outra história, irmãos. Afinal de contas, há 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Bilhões de pessoas no mundo. Então é claro que vão haver irmãos que pregam parecido. Tá? Não estou dizendo que há quase 8 bilhões de pregadores, tá? Mas provavelmente, digamos que 1 milhão de pregadores no mundo deve haver. Sem dúvida. Espero que sim, né? E do verdadeiro evangelho. Bom, do verdadeiro talvez só uns 100 mil no mundo inteiro, talvez. Tá? Mas seja quem for, irmãos, esta pessoa tem que ser ela mesma, autêntica. Não tem que representar um papel. Conta-se que certa vez voou o esboço de um pregador e caiu aos pés de um ouvinte, e quando ele pegou, ele não teve como não ler ali uma parte que estava escrito em vermelho: aqui chore. Aqui chore. E aí o ouvinte ficou percebendo. Chegou um momento da pregação que aquele pregador... Por quê? Porque no esboço estava escrito: aqui chore. Estava representando um papel. Seja autêntico. Como que eu sei que Jesus era autêntico? Porque a palavra diz isso. Isso impressionou os ouvintes. É a última frase do capítulo 7, a segunda parte do versículo 29, que diz que Jesus não ensinava como os escribas. Os escribas todos ensinavam iguais uns dos outros, mas Jesus era diferente. Jesus era ele mesmo. Isso impressionou os ouvintes. Em segundo lugar, o pregador tem que ter convicção daquilo que ele ensina. No versículo de número 29 também é dito que Jesus ensinava como tendo autoridade. E é por isso que o né é tão prejudicial na pregação. Você já imaginou Jesus pregando com né? Bem-aventurados os pobres, né? Bem-aventurados, né? Os que choram. A autoridade foi por água abaixo. Porque o né é a abreviatura de uma pergunta, não é? Como assim não é? Você não tem certeza? Você não tem certeza? Conta-se que certa vez um ateu estava correndo para ouvir, não me lembro se era Charles Finney, D.L. Moody, creio que era D.L. Moody. Não sei se o pastor Geraldo lembra dessa história, pastor Júlio. Pastor Sam não tinha que estar aqui hoje para me ajudar. Mas ele foi correndo para ouvir, creio que era D.L. Moody. D.L. Moody, né? O pastor Júlio está lembrando. E aí, ele foi interpelado por alguém e disse: mas por que você está correndo para ouvir esse pregador, se você não acredita no que ele prega? E ele disse: eu não acredito, mas ele acredita. Quando nós temos convicção do que nós ensinamos, do que nós pregamos, nós atraímos até os ateus. E que eles se convertam a Cristo para a glória de Deus. Quantos se converteram a Jesus através dos mártires da igreja?
Aqueles ateus vendo o modo como os cristãos morriam, com alegria, sabendo que poucos segundos depois estariam com Cristo no paraíso. Aqueles ateus diziam: eu quero também conhecer esse Jesus. Não é possível que esse pessoal esteja morrendo por uma mentira, do modo como eles morrem. Por isso Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais os imperadores matavam cristãos, mais a igreja crescia. Porque aqueles cristãos realmente criam em Jesus de todo o coração. Aleluia! Se um pregador não crê no que vai pregar, então que não pregue. Ou você realmente crê que Jesus Cristo é quem disse ser, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai e voltará para buscar a sua igreja, ou então não pregue mais. Porque aqueles que pregam sem realmente crer em Jesus, prestam um desserviço ao Evangelho, prejudicam a pregação, porque eles mesmos não têm certeza de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. E Jesus pregava com convicção, ele pregava com autoridade, a autoridade está nele, em Cristo. Em terceiro lugar, o pregador tem que ter honestidade. Ele não pode ser um hipócrita. Ele não pode pregar aquilo que não vive, ou ainda que ele não viva exatamente aquilo que ele está pregando, ele não pode pregar principalmente aquilo que ele não está se esforçando por viver. Estão compreendendo? Irmãos, eu não sou perfeito. Muita coisa que eu prego, a minha esposa sabe que eu não consigo viver 100%. Eu não sou perfeito, irmãos, mas eu quero ser. E Jesus nos incentiva a isso: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu não posso usar os meus erros como desculpa, nem para eu continuar no pecado e nem para eu não pregar. Porque há também pessoas que eu não prego porque... Não, para pregar tem que ser santo. Irmãos, todos nós somos chamados na palavra de Deus de santos, todos nós. Quem aqui não é mais desse mundo, levante a mão. Você não é mais desse mundo, você é de Cristo. Quem aqui é de Cristo, levante a mão. Se você é de Cristo, você é santo. Santo significa separado desse mundo para Deus. Agora, enquanto estamos no mundo, nossos pés ainda se sujam. Por isso Jesus disse a Pedro: não, eu não preciso lavar o seu corpo todo, apenas os pés. Vamos sujar os pés aqui nesse mundo ainda, mas já estamos lavados pela palavra de Cristo, mas eventualmente vamos errar. Agora, uma coisa é o pregador ser honesto e reconhecer que ele também erra, e pregar mais dizendo nós do que vocês, porque esse é um erro que muitos pregadores cometem. Eles pregam como se eles estivessem em outra categoria e não fossem mais seres humanos. Então o pregador, ele tem que se incluir também na mensagem. A palavra, quando ela é comparada a uma espada, não é no sentido de ser longa e chata. Biblicamente falando, é no sentido de que ela corta para os dois lados. Ela corta para vocês e ela corta para mim também. Aliás, ela começa cortando em mim primeiro. Agora, eu não posso pregar o que eu não vivo ou o que eu não quero viver. Estão entendendo, amados? E Jesus, irmãos, isso é lindo em Jesus. Tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou, ele viveu. Ele pregou santidade e viveu uma vida santa.
Ele pregou o perdão e, sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele pregou que devemos orar, e de preferência orar em secreto. E por diversas vezes nos evangelhos nós encontramos Jesus orando em secreto, até mesmo nos instantes finais antes de ser preso para ser crucificado. Ele pregou que devemos dar a outra face, e quando ele foi preso, ele deu a outra face. Quando lhe esbofetearam, quando lhe cuspiram, quando lhe bateram, ele não abriu a boca. Ele ensinou que devemos amar uns aos outros, e ele nos deu exemplo, nos amando até o fim, a ponto de dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Jesus viveu tudo quanto pregou. E finalmente, irmãos, o pregador, ele tem que ter integridade. Onde foi que Jesus pregou? Escondido? Não. Ele subiu a um monte. Ele podia estar em público, porque não tinha nada do que se envergonhar. Um pregador que tem do que se envergonhar não pode gravar as suas pregações. E se gravar, não pode colocar na internet. E se colocar, ele vai ter que bloquear os comentários, porque senão alguém vai comentar ali que ele é um mentiroso, que ele é um hipócrita, que ele não vive o que prega. Agora eu quero lembrar vocês que a palavra também nos adverte que toda acusação contra um ministro do Evangelho tem que ser com no mínimo 2 testemunhas. Porque pessoas podem inventar alguma coisa que não é verdade. Agora, Jesus, ele podia subir a um monte para pregar, porque não tinha nada do que se envergonhar. E nós? Podemos pregar, irmãos? Ou será que nós temos que pedir perdão para alguém? Podemos pregar, ou será que não temos honrado nossos compromissos? Hoje em dia já quase não se usa mais cheque, então eu não posso mais dizer se você tem algum cheque sem fundo, mas talvez contas atrasadas, que você decidiu não pagar e esperar 5 anos o seu nome no SPC para limpar o seu nome. Você não pode pregar desse jeito. Não pode. Você pegou algo emprestado e não devolveu, e você se lembra que não devolveu, e mesmo assim não devolve, mas você prega diante da pessoa que você pediu emprestado, e não toca no assunto, porque na verdade você não quer devolver, seja lá o que for, um objeto, um dinheiro, pegou e não devolveu. Você não pode pregar enquanto não consertar isso. A sua pregação não será ouvida. Compreendem? Porque às vezes 2 pessoas pregam o mesmo esboço, ou então o mesmo texto bíblico, disseram as mesmas palavras. Uma é ouvida e a outra não. Porque uma vive o que prega e a outra não. Então eu estou devendo algo a alguém? Eu tenho honrado os meus compromissos? Eu tenho que pedir perdão para alguém? Irmãos, são perguntas simples com respostas objetivas. E que a resposta para cada uma dessas perguntas seja não. Não, graças a Deus eu não tenho que pedir perdão a ninguém. Graças a Deus eu tenho honrado os meus compromissos, eu não devo nada a ninguém. Eu não tenho nada emprestado que eu tenha que devolver. Então pregue. E lembre-se, as nossas ações falam mais alto que as nossas palavras.
Há pessoas que nunca leram os evangelhos, mas elas sabem que Jesus morreu na cruz por elas, e isso para elas é o bastante, e por isso elas amam o Senhor. Elas nunca leram o Sermão do Monte, mas elas têm uma reverência por Cristo, porque as ações de Cristo falaram até mais alto que as suas palavras. Então lembre-se, nossa vida é a pregação que o mundo tem ouvido, irmãos. Nossa vida é a pregação que o mundo tem ouvido. Não escandalize o Evangelho. Não queira pregar antes de ser uma nova criatura. E antes de ser humilde e ter certeza de que você não vai se envaidecer. Quando aplaudirem, não é a você que estão aplaudindo, é a palavra de Deus. Jamais pregue se você não tiver certeza que dará somente a Deus toda glória para sempre. Amém.